O ano de 1895 marcou oficialmente o início do cinema, tema do programa de hoje. O século XIX marcou o surgimento do cinema e o XX, a ascensão da mulher na sociedade. O direito ao voto veio em 1934 e, ao longo do século, outros espaços foram sendo conquistados. Em 2010, o Brasil elegeu pela primeira vez uma mulher como presidente. Considerado uma sétima arte, o cinema também representa um campo que agora está sendo explorado pelas mulheres. Presentes no trabalho realizado por trás das câmeras, elas atenuam a diferença existente na representação do feminino nos filmes. O cinematógrafo, inventado pelos irmãos Lumière, foi o dispositivo que reproduziu pela primeira vez a sensação visual de movimento. E dele resultou o cinema, que só recentemente tem tido uma participação mais efetiva de mulheres como produtoras e diretoras. Confira. Cada vez mais a gente está tendo produções no cinema que fala e aborda um pouco sobre a representação da mulher que é colocada no cenário contemporâneo. Como a gente sabe, a gente tem um longo período histórico enquanto representação da mulher que foi sendo modificada ao longo do tempo. Antes a gente tinha uma representação da mulher mais em evidência, colocada na perspectiva de um homem, então muitas vezes era muito colocado num processo de submissão, num processo de objeto da persona masculina, ou da pessoa do homem, que são duas coisas diferentes. E hoje cada vez mais a gente está desenvolvendo dentro do projeto e analisando o cenário fílmico atual, questões que colocam a mulher onde ela quer, de certa forma, e que na verdade não existe a representação da submissão, mas a representação da liberdade e onde o feminino cada vez mais se apresenta para nós em suas várias peculiaridades. O projeto de pesquisa desenvolvido na UENG Divinópolis, sob a orientação da professora Marina de Moraes, analisa a representação da mulher nos filmes desde a época da retomada, que aconteceu nos anos 90, com a volta das leis de incentivo para a produção cinematográfica. A partir dos filmes que a gente fez a análise, da retomada, que são filmes dirigidos por Elvis Raton, a gente pôde constatar que filmes dirigidos por homens, eles têm uma diferença na representação da mulher, principalmente na representação das personagens. Então a gente pensou em mudar o foco e continuar a pesquisa, pensando em produções que tenham sido dirigidas por mulheres em Minas Gerais. Foi quando o projeto ele se transformou a representação da mulher no cinema mineiro contemporâneo. E aí a gente fez a análise do primeiro filme, ano passado, e a partir dele a gente teve um outro deslocamento, em pensar como que a representação do feminino era feito dentro do filme, dentro do cinema mineiro. Porque a gente até então tinha a representação da mulher muito atrelada ao feminino. E a gente começa a pensar nesse deslocamento e começa a chegar em personagens que não são necessariamente mulheres. Objeto de análise do projeto, o filme O Céu sobre os Ombros retrata Evelyn Barbin, uma travesti que no filme representa a si mesma. Essa personagem ela é uma travesti que ela é estudante de Ciências Sociais na Fafiche, lá na UFMG, e a gente começou a pensar sobre essa questão da representação do feminino justamente por causa dessa personagem, porque ela trazia questões muito interessantes na própria fala dela sobre o feminino e sobre como se dão as relações do feminino com a mulher, com o corpo, Ela é uma travesti que ela quer manter o corpo dela, então ela não é uma trans, Ela pensa na masculinidade, vivendo em harmonia com o feminino dentro dela. Então a gente está fazendo a análise mais no sentido de conseguir, de fato, desprender a ideia de feminino e masculino de homem e mulher, e nada melhor do que analisar a construção, de fato, dessa personagem. Há distinção entre mulher e feminino. Termos que se referem a sexo e gênero vem ganhando espaço nas telonas. É interessante a gente pensar que mulher é o sexo mulher. Feminino diz respeito ao gênero, à lógica do gênero, que são duas coisas distintas, A abertura do feminino mostra o lado de aquilo que a mulher não mostra, ou não mostrava vendo essa caracterização. É onde se apresenta de verdade, onde a mulher pode ser aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, em seus desejos, em suas ações e sua colocação social, política, econômica, trabalhista, em tudo que envolve esse perfil. A pesquisa é interdisciplinar.
e envolve áreas acadêmicas importantes, como a comunicação social e a psicologia. A gente trabalha muito a psicanálise e a psicologia em si, nos seus diversos aspectos.